Oi, gente, vamos dar início ao nosso assunto de hoje, que é basicamente expansão marítima europeia ou grandes navegações. Existe uma variação aí nas nomenclaturas, mas o assunto trata-se sempre do mesmo tema: as expedições, um conjunto de expedições marítimas que os europeus realizaram com o objetivo de encontrar uma nova rota, um novo caminho para as Índias, o Oriente, né? Que era o lar das tão famosas e preciosas especiarias, que basicamente também eram temperos, gengibre, canela, açafrão e tecidos também, entre outros. Mas basicamente eram esses temperos que movimentavam um lucrativo comércio das Índias à Europa, na chamada Rota da Seda, na chamada Rota do Oriente, né? Fazia toda uma diferença, toda uma movimentação comercial, lucrativa inclusive, que enriqueceu vários estados europeus. E um dos primeiros, não podemos esquecer que um dos primeiros estados modernos a lucrar, enriquecer com esse comércio, com essa compra e venda de especiarias das Índias, foi Portugal, o colonizador do nosso país, o Brasil, ok? Então, lembremos disso. No entanto, para que possamos entender a necessidade do europeu encontrar essa rota, esse caminho alternativo para as Índias, vai inclusive culminar na descoberta de novos lugares, a chegada ao novo mundo, né? Inclusive no nosso querido Brasil, na nossa terra. Essas viagens, essa expansão marítima é que vai redesenhar no mundo, na época moderna, o desenho conhecido do nosso planeta, ok? Então, daí também a importância de entender esse assunto. E para compreender essa necessidade, como já disse, vamos voltar um pouco no tempo e entender o contexto econômico europeu. E ressaltando que a economia basicamente é o que movimenta o mundo, o que faz acontecer as grandes transformações. Quase que geralmente são necessidades e crises e mudanças econômicas, oscilações na economia mundial que fazem acontecer descobertas, invenções, em todas as áreas. Se você observar, inclusive no nosso contexto atual, uma pandemia está movimentando a economia mundial. Como? Indústrias farmacêuticas gigantescas estão fazendo o quê? Investindo bilhões para encontrar uma cura eficiente para esse vírus, para essa doença, ok? Mas você acha que ele vai investir sem retorno garantido? Claro que não. Entenderam? Então, as mudanças, as transformações, elas são movidas pela economia. E assim aconteceu com as expansões marítimas, com as expedições marítimas europeias, ok? Então vamos lá. Vamos voltar um pouco no contexto. Essas expedições basicamente aconteceram entre os séculos XV, XVI e XVII. Século XV, Portugal, e as outras nações como Espanha, Holanda e a própria Inglaterra serão nos séculos seguintes, XV, XVI e XVII, tá? Mas desde o século XIV, a Europa já vinha enfrentando uma grande crise e alguns acontecimentos tinham deteriorado bastante essa economia que já estava bem fragilizada no período das grandes expedições, ok? Então, tinha acontecido as revoltas camponesas, a Guerra dos 100 Anos, a própria peste negra havia debilitado a economia europeia, ok? Então, a retomada do crescimento da economia europeia só vai acontecer por volta de 1450, e ainda assim havia a necessidade de metais, que as minas de metais europeias não estavam dando conta da demanda por metais preciosos. Outro fator que também vai impulsionar as grandes navegações. Outro fator importante que devemos lembrar é que as rotas terrestres haviam sido prejudicadas tanto pela peste negra como pela queda de Constantinopla em 1453, ok? Os turcos otomanos haviam tomado Constantinopla, então a rota pelo mar Mediterrâneo fica prejudicada.
Então, eles precisavam agora encontrar outro caminho, considerando que os navegantes e comerciantes, principalmente de Gênova e Veneza, dominavam essa rota comercial do mar Mediterrâneo, ok? E como Constantinopla havia sido tomada e os turcos monopolizaram aquela rota de comércio, então ficou inviável essa rota para os outros europeus, para o restante da Europa, ok? Então, dá-se início às expedições marítimas com o objetivo de encontrar um novo caminho para as Índias. E a alternativa mais viável que eles analisaram e perceberam foi uma rota que contornasse o continente africano até chegar nas Índias. No entanto, devemos lembrar que os europeus eram receosos. Havia todo um temor dessas expedições, dessas viagens muito longas, né? Não podemos esquecer que o europeu dessa época temia monstros marinhos e todo tipo de história de pescador, de lendas da época que deixavam eles bem amedrontados em adentrar grandes distâncias, digamos assim. Então, até por isso eles navegavam sempre próximos à costa, basicamente observando o território conhecido, com medo de se distanciar muito da costa. Eles acreditavam que, lembram da história de que a Terra era plana? Pois é, eles acreditavam que se distanciassem muito da costa, poderiam cair em abismos, em locais onde haviam monstros, tritões, que poderiam devorá-los. Então tinha esse medo, esse temor, e isso tornava as expedições ainda mais arriscadas e temidas por eles, ok? Bem, não podemos deixar de falar também dos interesses de cada classe dominante da época. A igreja, a monarquia, a nobreza, a burguesia. Então, a igreja, por exemplo, havia perdido muitos fiéis durante a peste negra, nas próprias cruzadas. Então havia uma necessidade de catequizar, de converter novos adeptos ao cristianismo, né? E quanto à nobreza, quanto ao rei, interesses comerciais, acúmulo de riqueza, matérias-primas para o mercado europeu, ok? Desde 1240, os europeus, especialmente genoveses e venezianos, dirigiam-se para o litoral da Índia, Indochina e China em busca de especiarias, incensos, ervas, pimenta, açafrão, gengibre, canela, outros temperos e drogas, ouro, prata e tecidos. A expansão do Império Mongol do Extremo Oriente até a Europa Central permitiu o estabelecimento de rotas seguras para o comércio. No entanto, a epidemia de peste negra do século XIV e a queda de Constantinopla inviabilizaram as rotas terrestres. Era preciso encontrar outra maneira de chegar aos ricos entrepostos do sul asiático. A necessidade levou à inovação. As frotas das cidades-estados italianas dominavam o mar Mediterrâneo, mas para aventurar-se no Oceano Atlântico eram necessárias embarcações mais resistentes. Já em 1417, o príncipe infante Henrique de Portugal havia reunido construções de navios, navegantes e cartógrafos para desenvolver novas técnicas de navegação. O local ficou conhecido como Escola de Sagres, mas não deve ser entendido como uma instituição educacional. Em Sagres, produziam-se grandes inovações tecnológicas, cartas náuticas, bússolas, sextantes e a caravela, embarcação rápida, fácil de manobrar e capaz de navegar contra o vento bolinar e, em caso de necessidade, pode ser movida a remos. Estes avanços, é claro, foram fundamentais para o pioneirismo português, para que Portugal estivesse à frente das grandes navegações, dominassem as rotas marítimas e comerciais. E isso, é claro, vai culminar na descoberta de novos mundos, novos territórios, novos continentes, áreas que vão servir de fonte de matérias-primas para o comércio europeu e também redesenhar o mundo conhecido, ok? E essas expedições vão continuar pelos séculos seguintes, é claro.
Portugal, Espanha, Holanda, a Inglaterra, que nos séculos seguintes vão ganhar grande papel nesse comércio marítimo, ok? Com suas marinhas, né? Ganhar força, ganhar poder econômico e bélico, é claro. E devido a essa disputa por territórios das grandes potências, a Igreja vai interceder um tratado entre Portugal e Espanha, que vai basicamente dividir o mundo ao meio em territórios não explorados. De um lado, Portugal vai poder explorar e do outro lado, Espanha. É claro que as outras potências que não haviam participado desse tratado não vão aceitar. E daí dá-se início o período de piratarias, né? Inclusive, a partir disso, a Inglaterra vai basicamente legalizar a pirataria nas chamadas Cartas de Corso, que eram documentos assinados pela coroa inglesa que autorizavam os corsários, né? Os capitães de navios, as embarcações a interceptarem navios que vinham normalmente carregados de ouro, prata das Américas, ok? E aí tomavam a briga. Basicamente aí você pode imaginar aquelas guerras de filmes de piratas, né? Navio afundando outros navios, pilhando suas cargas. E foi esse tipo de cenário que se instalou com essas disputas comerciais entre as grandes potências, ok? Bom, gente, de início é isso mesmo, é pouca coisa, é mais para que nós possamos entender o contexto das grandes navegações. Depois eu vou fazer outros vídeos completando o assunto. Esse assunto é muito extenso, então é difícil falar em pouco tempo, em 10, 15 minutos, o grande volume de assuntos que estão inseridos nesse tema, grandes navegações. É muita coisa para se dizer, mas de início eu espero que vocês entendam pelo menos esse contexto. As grandes navegações são um conjunto, né, de expedições marítimas com o objetivo de encontrar uma nova rota para as Índias, considerando os empecilhos que terminaram acontecendo, como a queda de Constantinopla, a peste negra que inviabilizava as rotas terrestres. Então os europeus começaram a pensar em rotas mais próximas e que chegassem, que desse acesso ao lucrativo comércio das especiarias do Oriente, né, das Índias, das chamadas Índias. E culmina até com a chegada aqui no próprio Brasil. Eles lembram da história que os europeus acidentalmente, nessa tentativa de encontrar uma nova rota para as Índias, erraram o curso e chegaram no Brasil, nas Américas, no Novo Mundo. Pois é, então tudo isso está inserido dentro desse contexto das grandes navegações e colonização também, que a gente vai ver mais à frente. Mas por enquanto, vamos entender essa prévia, esse contexto geral, ok? Então é isso, um abração a todos, espero que continuem estudando, não desanimem, tá? Brevemente estaremos juntos novamente em sala de aula e poderemos interagir, né? E eu já estou também com saudade das perguntas, da interação, é novo, tudo isso é muito novo para mim. Vou falar aqui rapidinho, mas estar fazendo videoaulas, produzindo aulas para vocês, foi uma necessidade desse contexto nosso de pandemia, né? Então isso é totalmente fora da nossa realidade de sala de aula presencial mesmo, com os meus alunos lá, nossas 15 turmas, né? Então já estou com saudade de todos vocês, mas breve nós estaremos juntos novamente. Então, um abração, continuem estudando e não desanimem. Tchau, pessoal!